Vamos falar aqui dos regimes contábeis, diferença entre regime de competência e regime de caixa. Bom, já falamos sobre contas, já falamos sobre atos e fatos administrativos e antes de começarmos o assunto de escrituração, vamos falar de regimes contábeis. Nós visualizamos em blocos passados que a contabilidade possui entre os seus princípios o princípio da competência. Ou seja, o princípio da competência é que o registro contábil deve ser feito no momento do fato gerador. Ou seja, independentemente se houve recebimento ou pagamento. Então a contabilidade, em regra, trabalha com o regime de competência, mas existe também a possibilidade do regime de caixa para algumas situações específicas, então nós vamos abordar aqui a diferença entre o regime de competência e o regime de caixa. Legal? Bacana? Então vem comigo na tela. Bom, regimes contábeis são os critérios adotados para registro das operações da entidade e são classificados em regime de competência e regime de caixa. A diferença entre os dois regimes, basicamente é uma questão relevante que vai influenciar diretamente no cotidiano do setor contábil. Por exemplo, o lucro apurado pela empresa, através do confronto entre receitas e despesas, ele é apurado pelo regime de competência. Ou seja, então, não necessariamente quando eu tenho uma receita eu tenho caixa, perfeito? Porque o lucro é apurado pelo regime de competência. Então, ou seja, a contabilidade faz o registro da vida financeira de uma empresa e tais regimes podem oferecer diferentes pontos de vista sobre o negócio. Então, ou seja, se ela faz o registro por regime de caixa, eu só posso registrar de fato quando ocorre ou a entrada ou a saída de caixa. Tá? Então, sendo assim, é possível utilizá-los com objetivos distintos, fazendo com que cada um contribua à sua maneira e dessa forma tornando o retrato do que acontece na empresa mais próximo da realidade, com uma filmagem feita por diversos ângulos. Mas, meus amigos, na prática, basicamente, a contabilidade precisa ser feita por regime de competência. Tá? Quando uma empresa não tem escrituração regular, a gente vai falar sobre isso, ela pode manter o seu livro caixa, mas a escrituração regular se faz através do regime de competência. E algumas empresas tributam pelo regime de caixa, mas a sua escrituração regular é feita por regime de competência. Legal aqui? Tá? Ou seja, na contabilidade, toda movimentação que afeta ou possa afetar o patrimônio da empresa vai dar origem a eventos ou a lançamentos contábeis. Então isso ocorre em situações como compras, vendas, pagamentos de salários, entre outros. Então, ou seja, o regime de competência e o regime de caixa são maneiras diferentes de realizar o registro desses eventos. Legal? Bom, regime de competência, como nós já estamos falando há um bom tempo aqui, as receitas e despesas são contabilizadas assim que ocorrerem, ou seja, considerando a data do fato gerador, independente se houver pagamento ou recebimento. Vendi a prazo, receita, reconheci a despesa, não paguei ainda, mas vai ser despesa. Então essa é a lógica. Então é um método para realizar o registro do lançamento contábil na data em que o fato acontece, em que o evento acontece. Ou seja, na data do documento da receita ou despesa realizada. Não importando quando vai ser pago ou quando será recebido, mas sim quando foi realizada a transação. Então, ou seja, não importa o dia que eu vou receber, não importa o dia que eu vou pagar, importa o dia do fato gerador. Legal aqui para vocês? Beleza? Então, ou seja, se a empresa que comprou algo com seus fornecedores e parcelou em 2 vezes, no regime de competência, o valor integral será contabilizado assim que a nota fiscal for emitida pelo fornecedor, independentemente da quantidade de parcelas, tá? Então, eu vou ter um lançamento contábil sugerido aqui. Qual é a lógica aqui? Se eu comprei mercadorias, mercadorias é um ativo. Ativo natureza devedora. Eu estou aumentando ou diminuindo o meu ativo? Estou aumentando. Então, débito em estoque de mercadorias. Tá? Agora, essa compra foi feita à vista ou foi a prazo? Foi a prazo, gerei um passivo. O passivo é crédito. Crédito sempre vai aumentar por crédito, ou seja, o passivo sempre vai aumentar por crédito. Então, crédito na conta fornecedores. Então, esse é o lançamento sugerido do regime de competência. Ou seja, eu não paguei, mas o fato gerador ocorreu, então eu vou fazer o lançamento. Legal aqui? Show de bola? Da mesma forma, se eu vender mercadoria, uma mercadoria qualquer, o valor deverá ser integralmente contabilizado no ato da venda,
mesmo que eu não receba no ato por aquela venda, mesmo que o cliente tenha negociado uma entrada e o restante do pagamento para 30 ou 60 dias. Então, ou seja, mesmo que eu não reconheça o caixa, não que eu não tenha entrada de caixa, eu tenho o fato gerador. Esse fato gerador vai propiciar o quê? Um reconhecimento de uma receita. E a receita, meus amigos, ela é o quê? Uma conta credora que aumenta por crédito, é a origem de recursos, tá? Como eu tenho uma contrapartida de contas a receber, eu conto a receber um direito. Um direito é um ativo. O ativo é devedor. Então o ativo aumenta por débito. Então, ou seja, eu tive um aumento na conta de ativo, a débito, e um aumento na conta de receita, a crédito aqui. Legal? Bacana? Bom, então cabe ressaltar que a contabilidade de maneira geral, né, segue os pronunciamentos contábeis, CPCs, né, e o CPC 00, estrutura conceitual, estabelece o regime de competência como recomendado para as demonstrações contábeis das entidades, exceto o fluxo de caixa, obviamente. Além disso, a própria Lei 6.404, que nós falamos sobre ela, em seu artigo 177, prevê o regime de competência como regra para a escrituração das sociedades anônimas. Então, ou seja, a contabilidade, de uma maneira geral, né, uma escrituração regular, ela é feita através do regime de competência. Tá? Então, ou seja, por fim, o regime de competência também é aplicado na declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, quando o pagamento do tributo tiver como base o lucro real. Ou seja, a lógica é, eu vou tributar sobre as minhas receitas que foram reconhecidas, não que necessariamente elas foram recebidas. Tá? Então, ficar atento em relação a essas questões. Maravilha aí? Beleza? Bom, o regime de competência é utilizado na construção de relatórios demonstrativos, né, da empresa, que tem como finalidade a compreensão do negócio e da sua capacidade de gerar riqueza. Então, quais são as vantagens da utilização do regime de competência? Demonstrar rentabilidade do negócio, né, se as receitas realizadas no longo prazo cobrirão as despesas, se haverá lucro, excluir da análise variações de curto prazo, né, auxiliar mudança de direção do empreendimento se os resultados forem satisfatórios, fornece informações para planejar investimentos, cumpre as exigências legais, né, porque na verdade é um modelo que é aceito na nossa legislação societária, acompanha o crescimento do negócio, já que tal regime passa a ser obrigatório quando a empresa atinge certo tamanho. Então, ou seja, o regime de competência ele tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens. Acaba ignorando a situação real do caixa da empresa, né, porque a DRE ela é o confronto entre receitas e despesas, mesmo que não sejam recebidas e pagas. Pode gerar falsas expectativas de receitas, né, porque muita coisa pode acontecer entre o evento contábil e o pagamento. Por exemplo, aquelas receitas que eu faço, né, de várias vendas a prazo, se eu não reconhecer as possíveis perdas, eu posso estar criando uma falsa expectativa e pode engessar o fluxo de caixa, né, ou seja, mantendo o dinheiro reservado durante todo o ano para uma despesa registrada em janeiro, ainda que o pagamento ocorra apenas em dezembro, né? Então são as possíveis desvantagens, mas sem dúvida as vantagens superam, né? Bom, regime de caixa. O regime de caixa é justamente o oposto do regime de competência. Então, no regime de caixa, eu registraria receitas e despesas de acordo com as entradas ou saídas de caixa, como se fosse uma conta bancária aqui. E o registro da receita acontece efetivamente quando ocorre o ingresso do recurso, né? Ou seja, no período em que as transações com terceiros foram recebidas. Ou seja, o reconhecimento ocorre no dia que o recebimento ou o ingresso do recurso for confirmado. E os das despesas são reconhecidos quando essas despesas forem efetivamente pagas. Bom, características do regime de caixa obviamente, ele está mais ligado ao fluxo de caixa. Então, por esse motivo, o modelo é componente usado por gestores para fins de avaliação da situação financeira da empresa. Se eu quero avaliar a gestão do fluxo de caixa, obviamente eu vou reconhecer as transações com base no caixa. Então, ele é adotado quando se observa somente a movimentação financeira da companhia. Então, com ele, o gestor consegue visualizar com exatidão a movimentação em determinado momento. E basta acrescentar ou retirar valores do que se encontra no caixa quando as operações são realizadas sem que haja previsões ou projeções. Então, ou seja, basicamente, ela tem uma finalidade muito gerencial, né? Se eu quiser controlar o fluxo de caixa, e se a empresa for obrigada
a realizar a demonstração dos fluxos de caixa. Então eu preciso entender o razonete, né, os lançamentos contábeis que afetaram o meu caixa e os meus equivalentes de caixa. Legal aí, gente? Beleza? Então, mantendo sob controle os recebimentos do período, as empresas enquadradas no regime de lucro presumido, além das micro e pequenas empresas, podem fazer a contabilidade e pagar os tributos usando o regime de caixa. Tá? Ou seja, então, as empresas de lucro presumido podem usar o regime de caixa para tributação. E as empresas que acabam não tendo a escrituração regular, podem também utilizar o regime de caixa. E, a partir do regime de caixa, também é possível elaborar quem? A demonstração dos fluxos de caixa, né? Que é a nossa DFC, que é uma demonstração que veio como obrigatória para as empresas de capital aberto, né? Ou as empresas de capital fechado com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Legal aqui? Bacana? Vantagens do fluxo de caixa. Normalmente são as desvantagens, né, do regime de competência. Né? Então, ou seja, vantagem do regime de caixa. Demonstra a situação real do caixa da empresa, porque aí, de fato, só considera os efetivos recebimentos, né? Informa sobre a liquidez do negócio, porque realmente caixa é tudo, né? Se for parar a pensar. Né? Eu posso ter lucro e não ter caixa. Né? Auxilia a tomar decisões de curto prazo e é de fácil adoção e compreensão, né? Porque ele está implicitamente ligado ali à movimentação financeira. Agora, eu tenho suas desvantagens, porque acaba ignorando o resultado operacional. Né? O regime de caixa tem uma visão de curto prazo, apenas naquele momento, não consegue visualizar o longo prazo. Prejudica decisões de médio e longo prazo, né? Porque só avalia aquilo que é de curto prazo, e acaba menor controle prévio, porque as despesas são consideradas apenas no momento do seu pagamento. Então, ou seja, eu tenho uma despesa, mas vai que eu pague 6 meses depois, então eu perco um pouco do controle, porque na verdade eu só vou reconhecer daqui a 6 meses, então isso pode gerar um problema na hora de fazer uma gestão. Então por isso que o regime de competência ele é a escrituração regular da entidade. Legal? Então vou dar um exemplo aqui. Determinada entidade apresentou os seguintes eventos no mês de abril de 2019. Pagamento de 4.200 no mês de abril de 2019, referente ao aluguel dos meses de abril e maio. Então estou pagando 2 meses de aluguel, né? Ou seja, estou saindo com caixa referente a 2 meses de aluguel. Legal? Pagou em abril o aluguel de abril e de maio, mas o fato gerador de maio não ocorreu ainda. Beleza? Então competência é só abril aqui. Consumo e pagamento de despesa em abril com serviços de limpeza e conservação relativos ao próprio mês de abril, no valor de 1.800. Então, ou seja, no primeiro eu desembolsei 2 meses, mas a competência é de um mês só. Aqui eu tenho tanto competência quanto a saída de caixa no mesmo mês. 3. Recebimento em abril de 2019 em dinheiro por serviço prestado no mês de março, no valor de 3.600. Então entrou caixa em abril, mas o fato gerador ocorreu em março. E no evento 4, prestei serviços no mês de abril para receber no mês seguinte. Então, ou seja, o fato gerador ocorreu em abril, só vou receber no mês seguinte. Então, ou seja, quando eu faço a análise do regime de caixa e regime de competência, eu vou achar o lucro ou prejuízo da operação ou a entrada, né, o superávit de caixa ou déficit de caixa. Então, olha que interessante. Naquele período eu tive um déficit de caixa. Por quê? Porque eu paguei 2 meses de aluguel referentes a um mês só de fato gerador, que é o mês de abril. Então, competência 2.100, um mês só, paguei 2 meses. Item 2, aí ficou igualzinho, porque a competência era abril, eu paguei em abril. Beleza. Agora, em abril eu recebi 3.600 do fato gerador que ocorreu em março. Então, a competência em abril é 0, né? Porque a competência era de março, 3.600. E eu prestei serviços em abril, só vou receber em maio. Então, não entrou nada em maio desse serviço, mas a competência é no próprio mês de abril. Então, se eu pegar 5.700 e diminuir de 3.900, vai dar 1.800. Só que, se eu pegar os 5.000 reais, aliás, 6.000 reais que eu desembolsei e confrontar com aquilo que entrou, eu tive um déficit de caixa de 2.400. Olha que interessante aqui. Eu tive um lucro no período, mas tive um déficit de caixa naquele período. Ah, professor, mas você falou que não posso ter caixa negativo. Na verdade, o resultado do período foi deficitário, mas certamente a empresa tem um saldo para cobrir, né, esses 2.400. Beleza aqui? Show de bola? Exemplo 2. Em maio de 2020, a empresa A prestou serviço de consultoria para a empresa B, no valor de 15.600.
e o pagamento foi realizado integralmente em julho de 2020. Então, ou seja, o fato gerador ocorreu em maio e o pagamento, né, foi realizado apenas no mês seguinte. Legal? Bacana? Tá? Ou seja, o recebimento, né? As despesas com a prestação de serviço totalizaram R$10.000. Ou seja, então o fato gerador da despesa ou do custo de prestar o serviço vai ocorrer no próprio mês de maio. Paguei 70% no próprio mês de maio e o restante no mês seguinte. Então, considerando esses eventos contábeis, qual foi o resultado apurado pela empresa A no mês de maio de 2020? Tanto pelo regime de competência quanto pelo regime de caixa. Então, ou seja, ela prestou serviço de 15.600, então o fato gerador ocorreu aqui no próprio mês de maio, mas não recebeu nada naquele mês. Ó, então, vou ter prestação de serviço 15.600, nada de recebimento. Os gastos para prestar aquele serviço de 10.100, que são reconhecidos por competência, só foram pagos, né, em 7.070, 70% desse valor. Então, ou seja, eu não recebi nada em maio, ainda tive que desembolsar mais 7.070. Então, eu tive déficit de caixa no mês de maio e o lucro da operação de 5.500. Olha que interessante, eu tenho lucro, né, mas não tive caixa durante aquele período. Interessante isso, né? Então, são essas questões que a gente acaba prestando atenção para que vocês não errem em prova. Bacana? Exemplo 3. A empresa Violeta Limitada iniciou suas atividades em janeiro de 2020. Nos livros contábeis constam os seguintes elementos. Receita de venda em 2020 de R$146.000. Recebeu 70% à vista, o restante a prazo. Despesa de R$98.000 em 2020. Pagou 63 em 2020 e o restante a prazo. Em 2020, recebeu o restante das vendas de 2020, pagando as despesas contraídas em 2020. Realizou vendas de R$150.000 em 2021, recebendo 2/3 à vista, o restante a prazo. E incorreu despesas de R$35.000, pagando 40% delas. Pode parecer coisa de outro mundo isso aqui. Bom, olha o que se pede. Considerando que a empresa adota um regime de competência, qual o resultado da empresa em 2021? Então, meu amigo, eu não quero saber o que ocorreu de fato gerador em 2020. E não necessariamente aquilo que eu recebi em 2020. Eu quero saber o fato gerador de 2021, independentemente se eu recebi ou paguei por ele. Então, olha que interessante. Venda em 2020, me interessa? Não. Mesmo que eu receba parte em 2021, não me interessa. Despesa em 98 em 2020, me interessa? Não. Mesmo que eu pague parte dela em 2021. Em 2021, recebi o restante da venda em 2020. Isso aqui é caixa. E paguei a despesa de 2020. Isso aqui é caixa, não é competência. O fato gerador não ocorreu. Agora, realizei venda de 150 em 2021. Mesmo que eu só tenha recebido 2/3. Então, receita de 150. Reconheci despesa de 85. Mesmo que eu só tenha pago 40%. Meu amigo, problema. Fato gerador 150, fato gerador 85. Então, 150 vezes 85 vai dar quanto? Ou seja, não reconhece nada em 2021, não reconhece nada em 2021, não reconhece nada em 2021, receita de 150, despesa de 85, um menos o outro, lucro de 65. Então, quando olha uma questão dessa, caraca, vou fazer muito cálculo. Não vai fazer muito cálculo. Regime de competência, o fato gerador de 2021. Então, aqueles 3 itens iniciais só impactam caixa. Ou o fato gerador foram de outros períodos. O que me importa é o fato gerador daquele ano de 2021. Legal aqui, gente? Beleza? Show de bola? Então, questão de reforço aí, né? Com relação à escrituração contábil nos livros das sociedades, julgue o item subsequente. Em função do regime de competência, apenas deve ser considerado como despesa o valor do aluguel do imóvel que tenha sido pago no próprio exercício. Porra, tá errado, né? Regime de competência, reconheço no momento do fato gerador, independentemente se eu paguei ou recebi por ele, ó. Só posso reconhecer como despesa quando eu pagar? Errado, galera, errado. O fato gerador ocorreu, pagando ou não, é competência. Beleza? Ok? Próximo. Uma empresa com fins lucrativos prestadora de serviços ao governo do estado do Ceará contratou no dia 1º, né, do último mês findo um novo funcionário de relações públicas com um salário de R$10.000, mais encargos legais a ser pagos no dia 5, né, o 5º dia útil após o mês de prestação de serviço. Com relação à situação hipotética anterior, julgue o item seguinte.
Para fins societários, o registro da despesa com o salário e os encargos do novo funcionário devem impactar o balancete do mês em que ele estiver prestando seus serviços. Perfeito. Ou seja, reconheço a despesa no mês em que ele presta o serviço, mesmo que eu tenha que pagar no 5º dia útil seguinte. Isso é regime de competência. Então essa questão está certa. Beleza aqui, gente? Show de bola? Tá? Então fechamos esse bloco do qual tratamos de regime de caixa, regime de competência. Maravilha? Fechamos aqui, voltamos daqui a pouquinho com mais contabilidade. Até já! Clique like.